Olá, professor, professora. Hoje você vai conhecer um pouco o livro Folhinhas. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em fonoaudiologia e em pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livro, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na temática da mediação da leitura e formação de leitores. Hoje falarei para você sobre o livro Folhinhas, dos autores André Calisto e Bruno Grossi BG. O André Calisto foi quem escreveu essa história. Ele é músico, poeta e atua como instrumentista e pesquisador de instrumentos de sopros étnicos. É integrante da banda Nômade Orquestra, uma banda que proporciona um verdadeiro mosaico musical a partir das pesquisas de seus integrantes, misturando diversos ritmos. Além de Folhinhas, o André é autor de O Apanhador de Letras, que saiu pela editora O Fiel Carteiro em 2015, e Badra, O Príncipe e o Conselheiro, que também saiu pela editora Miolo Mole. O Bruno Grossi BG é autor das ilustrações. Bruno é um artista visual, ilustrador e escritor brasileiro formado em comunicação e pós-graduado em processos criativos em palavra e imagem. Possui experiência artística em diversas técnicas que permeiam desde a aquarela até criações audiovisuais, passando pela xilogravura e pintura. Já ilustrou diversas obras e, pela editora Miolo Mole, escreveu e ilustrou As Aventuras de Ralph e Carlos, que vocês terão a oportunidade de conhecer em outro vídeo. É preciso motivar o estudante para a leitura. Quando nós levamos uma obra para mediar na sala de aula, é importante essa motivação. Essa é uma história na qual pequenos animais conseguem grandes feitos. Folhinhas narra a aventura de um grupo de formigas que tem o desafio de atravessar um rio. Para isso, as formigas contam com a ajuda de outros animais para pegarem uma carona. Porém, chega um dia que aparece por ali um predador de formigas e elas não têm para quem pedir ajuda. A temática dos animais já é por si só uma temática que costuma gerar curiosidade nas crianças, de modo que esse pode ser um ponto que desperte o interesse dos leitores pela obra. É possível atiçar a curiosidade das crianças sobre quais são os menores bichos que elas conhecem, por exemplo. Diante das possibilidades que surgirem, você, professor, pode então mostrar a capa e dar continuidade às hipóteses que surgirem. Ler o título do livro, pedir que apreciem as imagens e pensem, entre os animais que eles falaram, quais poderiam se envolver em uma aventura chamada Folhinhas, que envolve águas. Com a curiosidade e antecipações acionadas, pode-se ofertar mais informações, mas sem desvelar toda a história. Quando você, professor, proporciona aos seus alunos a possibilidade de acionar os seus conhecimentos sobre os possíveis temas que a leitura pode apresentar, você proporciona o desenvolvimento de estratégias de leitura. Quanto mais informações as crianças possuem sobre o desafio que elas precisam resolver, maior é a chance delas terem sucesso. Com a leitura literária não é diferente. Quanto mais você possibilita o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão. Mais adiante eu falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por hora, quero te contar sobre Folhinhas e a BNCC. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, propõe que as crianças vivam o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação do mundo. Esses são elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação que envolvem outras áreas do conhecimento. Quando a construção de conhecimentos é planejada e proposta de modo que abrace os interesses das crianças, aumentamos o protagonismo dos alunos.
Uma proposta que a BNCC nos traz. Afinal, quando esses interesses são levados em conta, é possível ampliar a compreensão, mobilizar as operações cognitivas para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e como atuar nele. No ensino fundamental, nos anos iniciais, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, considerando especialmente os componentes relativos às culturas infantis, tradicionais e contemporâneas, características que observamos nos textos de tradição que permeiam a infância. O livro Folhinhas contempla esses aspectos, uma vez que proporciona uma brincadeira lúdica com o universo das palavras. Por meio da mediação do professor, a leitura de Folhinhas favorece o desenvolvimento do pensamento criativo e lógico, pois permite a construção e o fortalecimento da capacidade de fazer perguntas, de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação. Possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. O texto verbal da obra Folhinhas se organiza por meio de versos, carregados por rimas e ritmos, uma fábula em versos, um poema que narra a jornada de um grupo de formigas. Os versos, as rimas, características do poema costumam interessar aos alunos dos anos iniciais. O autor propõe um jogo de palavras que envolve a rima e o uso de diminutivos, proporcionando ao leitor um ritmo poético. Atentem para a leitura desse trecho que mostra uma das caronas que as formigas pegam para atravessar o rio. Carregadas de folhinhas, perceberam as formiguinhas um jeito curioso de voltar, aproveitando a sede do elefante, subindo em sua tromba, mirando o caminho de chegar. Olha o uso, cuidado que há aqui com as palavras folhinhas e formiguinhas. Aqui temos o uso do diminutivo, que possibilita a rima, mas também permite aprofundar a reflexão. Por que será que o autor escolheu justo a formiga para usar o diminutivo? Será que referiu-se somente ao tamanho desse animal? Ou é possível que ele tenha usado o tamanho para nos convidar a refletir sobre a fragilidade que as coisas pequenas aparentam carregar? Há um momento em que ele usa a sede do elefante. Será que teria o mesmo impacto se ele usasse a sede do elefantinho? Seriam sedes diferentes? Evocariam desafios iguais? Como é a sede de um elefantinho em comparação à sede do elefante? Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento, cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Folhinhas abraça vários campos e habilidades da BNCC. Nos anos iniciais, em língua portuguesa, algo inerente a todos os campos de atuação são os protocolos de leitura, as convenções do sistema alfabético de escrita. O professor, enquanto modelo, oferta pistas sobre esses protocolos e convenções, pois diante dos alunos, lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. É o professor quem convida o aluno a refletir sobre a relação entre fala e escrita, uma vez que permite associar a marca gráfica com seus fonemas, permitindo uma reflexão que, reiterada pela escrita, aliada a um conjunto de variadas ações, auxilia no processo de uso convencional das letras. Foquemos no campo artístico-literário. Folhinhas favorece o trabalho com todas as práticas de linguagem propostas pela BNCC. Falarei para vocês os objetos de conhecimento para cada prática presente nessa publicação e algumas habilidades possíveis de trabalhar em sala de aula. Comecemos pela prática de linguagem que nós chamamos de prática
de escrita. A prática de escrita carrega como objeto de conhecimento a escrita autônoma e compartilhada. Já na prática de análise linguística e semiótica, nós temos como objeto de conhecimento formas de composição da narrativa, formas de composição de textos poéticos, formas de composição de textos poéticos visuais e também o uso do discurso direto e indireto. Na prática de leitura e escuta, os objetos de conhecimento são apreciação de estilo, leitura colaborativa e autônoma, formação do leitor literário e do leitor literário no que se refere à leitura multissemiótica. No que se refere à prática de oralidade, os objetos do conhecimento envolvem contação de histórias, performances orais e declamação. Na prática de produção de textos, o objeto de conhecimento é a escrita autônoma e compartilhada. Agora que eu te falei sobre as práticas e os seus objetos de conhecimento, compartilharei com você algumas habilidades que você pode trabalhar na sala de aula. Na prática de escrita, tendo a escrita autônoma ou compartilhada como objeto de conhecimento, é possível propor o reconto de folhinhas. Na prática de análise linguística e semiótica, pode-se identificar os elementos que constituem a narrativa: personagem, autor, enredo, reconhecer as rimas, os jogos de palavras, aspectos que permitem ao aluno aprofundar a compreensão, além de desenvolver capacidades de análise e crítica. Na prática de leitura e escuta, você pode ofertar a dimensão do imaginário e da fruição, valorizando o texto como um patrimônio artístico. É possível relacionar o texto com outros recursos gráficos, enriquecendo ainda mais os aspectos relacionados ao imaginário. No que se refere à prática de oralidade, é possível pensar no reconto oral, sem o apoio de imagens. Na prática de produção de textos, vale pensar na produção de outras narrativas a partir do que já foi lido. Não posso deixar de ressaltar que uma obra como Folhinhas não se encerra em si, tem potência para extrapolar e ir além. Eu evidenciei aqui para você alguns campos de atuação dentro da área de língua portuguesa, mas é possível estabelecer relações com outras áreas, uma vez que é um livro potente para incentivar o campo de práticas de estudo e pesquisa voltado para as ciências, por exemplo. Agora eu quero falar um pouquinho para você sobre as possibilidades de mediação. A elaboração dessa minha fala segue apoiada na BNCC. Ao trazer a obra literária para a sala de aula, nós precisamos atentar para 3 momentos distintos: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na pré-leitura, trazemos possibilidades que aproximem os leitores da obra de modo que gere alguma sensibilização. E por que isso? É justamente para que a recepção da leitura ganhe maior significado. O segundo momento é a leitura em si, que pode ser realizada de diferentes maneiras, a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor, ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelo texto. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? É preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática. No momento da pré-leitura de folhinhas, o que é possível fazer? É muito comum nós começarmos pela capa e apresentar informações importantes que a obra traz, como o título, os autores e a editora, mas é crucial que a gente não reduza ali ao momento de decifração do texto. Deixe que as crianças façam tentativas e, após algumas delas, leia o título. Que história será que conta um livro que na capa tem imagem de água e chama-se Folhinhas? Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra.
Um segundo passo seria apresentar a quarta capa e ampliar as possibilidades de antecipação, pois na quarta capa temos a presença de formigas. Como as formigas podem se inserir em uma história com água e folhas? Ler a sinopse também é uma forma de investir ainda mais na antecipação, mas também na estratégia de verificação, pois a leitura desse paratexto ajudará as crianças a reorganizarem ou confirmarem suas hipóteses. No segundo momento de mediação, a leitura, vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente e preparar essa leitura. Você poderá chamar a atenção do aluno para as rimas, instigá-los a inferir sobre o destino da trama e dos personagens. Será que as formigas conseguirão atravessar essas águas? Será que elas conseguem superar esse desafio? O que vocês acham que elas farão para atravessar? Folhinhas nos permite inferir o que não está escrito e podemos chamar a atenção dos alunos para isso, dizendo que ao longo da leitura eles podem perceber que o autor chama esses insetos de formiguinhas, quando poderia dizer somente formigas. A fim de motivar ainda mais a curiosidade, vale perguntar: você já viu formigas nadarem? Formigas são insetos terrestres. Será que elas conseguem atravessar o rio? Na terceira etapa da mediação, pós-leitura, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe a escuta. Não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que as crianças falem como foi a leitura para elas, que elas tragam as leituras e relações que estabeleceram. Isso lhe dará pistas sobre futuros caminhos com essa obra. Eu lhe darei aqui alguns caminhos, mas fique atento para descobrir outros por meio da leitura que o seu grupo realiza. Vale retomar trechos que provocaram alguma sensação, como o riso, a alegria ou mesmo a tristeza. Enquanto leitora, eu, por exemplo, destacaria o trecho final. Perceberam então que, se estiverem unidas, nunca irão se afogar. É um trecho que me chama a atenção por me fazer pensar sobre essa sensação de não sentir-se sozinha. É possível convidar as crianças a refletirem sobre a razão das formigas sentirem medo do tamanduá e, a partir daí, incentivar mais pesquisas ou mesmo o campo imaginário, propondo que falem sobre os animais que sentem medo, como colocariam eles nessa história se fossem os autores. E se você quiser extrapolar as possibilidades, traga leituras que conversem com essa temática, como, por exemplo, o livro Pequenas Armaduras, da autora Janaína Toptaka. Ou mesmo um documentário sobre o quão perigosas podem ser as formigas, a fim de traçar relações sobre o seu tamanho e a sua fragilidade. Vale propor uma observação de campo para saber mais sobre a vida dos insetos. A observação de um formigueiro. Vale trazer essas percepções para as experiências que envolvam diferentes tipos de folhas, que são seres vivos. As possibilidades são inúmeras. É possível pensar um projeto que, além de possibilitar a leitura literária, seja um convite para pesquisar sobre insetos ou mesmo sobre plantas e suas implicações na arte, como, por exemplo, o trabalho da artista americana Jennifer Angus. Tem também o trabalho do artista indonésio Jedak Al-Nizar, que utiliza folhas secas para produzir a sua arte. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!